Olá, meus queridos alunos, aqui mais uma vez o professor Luiz Iago e agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de Geografia de número 10, certo? E agora, para essa aula, nós iremos realizar aqui as correções das atividades do capítulo 9. Então, já peço que vocês peguem o livro de vocês, abram ele aí na página 88 do capítulo 9 e acompanhem aí, tá certo? A leitura das nossas questões juntamente com a resolução. Então, só para lembrar um pouco do que nós falamos no capítulo 9, né? O capítulo 9 ele vai tratar sobre orientação e localização na Terra. Aqui a gente estudou o processo de orientação pelos astros, estudamos a orientação feita por alguns instrumentos, por alguns aparelhos, como a bússola, como também o próprio GPS, certo? Aprendemos o que são paralelos, o que são meridianos, o que são latitudes, o que são longitudes e como também nos localizar na superfície do planeta através das coordenadas geográficas. Toda essa temática a gente estudou na aula passada, aprendemos como fazer cada um desses passos e agora a gente vai colocar aqui em prática um pouco do nosso aprendizado, tá certo? Com a resolução das nossas atividades. Então, logo na página 88, eu vou ter aqui 3 questões que estão relacionadas a essa imagem, também presente na página 88, que mostram um espaço urbano, o espaço de uma cidade, né? Aqui à esquerda na imagem de vocês podem ver o litoral com um barco ali atracado, podem ver uma série de ruas com residências, prédios, certo? Um hospital, uma escola, o sol, né, no horizonte, um avião também ali fazendo sobrevoo nesse espaço da cidade que nós temos aqui na representação. E aí nós temos aqui, no caso, 3 questões. A primeira questão pergunta: em que direção segue o avião que está em pleno ar? Pessoal, aqui é simplesmente uma questão de localização no espaço pelos pontos cardeais, ok? Vamos entender uma coisa: o Sol, ele sempre nasce a leste, tá bom? Então, se eu quiser me localizar no espaço, como é que eu faço? Eu estou numa cidade, eu quero me localizar no espaço, eu quero seguir em direção ao norte da cidade, a um bairro que fica ao norte da cidade, só que eu não conheço cidade, eu não tenho um bússola, eu não tenho um GPS. Como é que eu faço? Orientação pelos astros. O Sol, ele nasce sempre a leste, tá bom? Se ele nasce a leste, então, consequentemente, ele vai sumir, ele vai se pôr do lado oposto, que é o oeste, justamente. Se eu sei que o Sol nasce a leste e eu sei onde fica o oeste, eu consigo muito bem descobrir onde fica o norte e onde fica o sul também, de uma maneira muito simples e muito fácil. Quando vocês quiserem saber os pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste e oeste, façam a seguinte prática. Peguem o braço direito de vocês e apontem para a direção que o Sol nasce. Ou seja, apontem o braço direito para o leste. Se eu tenho o meu braço direito apontado para o leste, consequentemente, certo? O meu braço esquerdo ele vai estar apontando para o lado oposto, ou seja, para o oeste. Sabendo que o meu braço direito aponta para o leste, pessoal, e o esquerdo aponta para o oeste, o que tem à minha frente é o norte. Consequentemente, o que está nas minhas costas é a direção sul do nosso planeta, certo? Uma maneira muito prática e muito simples da gente se localizar no espaço. O meu braço direito apontando para o leste, para onde o Sol nasce. O braço esquerdo, consequentemente, vai apontar para oeste, que é onde o Sol se põe. À minha frente eu vou ter o norte e às minhas costas eu vou ter a direção sul. Então, seguindo essa lógica, né, a primeira questão, a resposta aí seria, certo? O avião ele vai seguir de norte para sul, tá certo, pessoal? A segunda questão pergunta: o caminhão segue em que direção? Pessoal, seguindo a mesma orientação, o caminhão ele vai seguir de leste para oeste. E a terceira questão pergunta: quem está no hospital e quer chegar à escola? Vejam só, está no hospital, faz a volta e quer chegar até a escola. Deverá seguir em qual direção? Pessoal, deverá seguir em direção ao leste, direção ao nascer do sol. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, páginas agora 92 e 93, que nós iremos realizar as atividades do final do capítulo. Então, vamos aqui, pessoal. Na página 92, eu tenho a primeira questão.
A primeira questão vai falar o seguinte: cite duas situações nas quais uma pessoa pode precisar se orientar pelos astros. Então, existem aí tripulantes de embarcações de pesca, né, que podem necessitar da orientação do Sol e das estrelas. Outra situação é de uma pessoa que precisa aí se deslocar em uma cidade, pode ter como auxílio a direção e a posição do Sol para poder encontrar a direção que ela deseja tomar, tá bom? São duas ocasiões aí. A segunda questão pergunta o que diferencia o funcionamento de uma bússola de um GPS, certo? Qual é a diferença de funcionamento da bússola para o funcionamento do GPS? Pessoal, a bússola ela vai funcionar como uma agulha imantada, que sempre aponta para a direção norte. Já o GPS ele vai possuir um receptor. Esse receptor vai captar sinais de pelo menos 3 satélites e dessa maneira vai conseguir definir a sua posição e a posição do ponto onde você quer chegar. Lembrando, o que é uma agulha imantada? É uma agulha que tem propriedade de ímã, certo? Nós falamos isso na nossa aula sobre o capítulo 9. Eu falei que a agulha da bússola ela vai ter a propriedade de um ímã e por esse motivo ela vai sempre ser atraída pelo polo magnético da Terra, que é o polo norte. Tá certo? A terceira questão pergunta sobre como se localizar na superfície da Terra. Defina o que são paralelos. Letra A. Paralelos, então, são circunferências imaginárias dispostas paralelamente em torno do planeta, circundando no sentido de leste a oeste, certo? Então, eu tenho paralelos que saem do leste e circulam o planeta Terra até o oeste, tá bom? Letra B, meridianos. Meridianos também são linhas imaginárias que vão se estender de um polo, sai lá do polo norte até o polo sul do planeta, tá certo? Dividindo a Terra como se ela fosse uma laranja com gomos. A letra C pergunta o que é latitude. Pessoal, latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto, de qualquer área da superfície terrestre até a linha do Equador, tá certo? E a letra D pergunta o que é longitude. Longitude também é a medida em graus, da mesma forma que os paralelos, que a latitude, né? A longitude ela também é medida em graus, ok? De qualquer ponto, de qualquer local da superfície do planeta até o meridiano de Greenwich, tá bom, pessoal? Lembrando, nós temos 5 paralelos e temos denominado apenas o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, que também é conhecido como meridiano de referência ou meridiano inicial, certo? A quarta questão, ela vai perguntar o seguinte: escreva o nome, aí dá aqui, letra A, do paralelo que divide a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, ou seja, pessoal, aquele paralelo principal, aquele que vai dividir a Terra bem no meio, que é no caso a linha do Equador. A letra B pergunta o seguinte, para dar o nome do meridiano que divide a Terra no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental, é aquele, no caso, meridiano que corta o planeta bem no meio de um polo ao outro, do polo norte até o polo sul, né? Dividindo o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Esse daí vai ser, no caso, o meridiano de Greenwich, que também, como eu falei para vocês, pode ser denominado de meridiano inicial ou meridiano de referência. A quinta questão pergunta: de que maneira os paralelos e os meridianos dividem a Terra em hemisférios? Pessoal, os paralelos dividem a Terra em sua porção mais larga em 2 hemisférios, o norte e o sul. Já os meridianos vão dividir a Terra também em 2 partes iguais, porém no sentido dos polos, de um polo ao outro, certo? Dividindo o nosso planeta também em 2 hemisférios, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. A sexta questão pergunta o seguinte: de que maneira podemos localizar com exatidão um ponto na superfície de nosso planeta? Pessoal, a gente vai poder localizar qualquer ponto na superfície do planeta Terra com total exatidão através das coordenadas geográficas. Essas coordenadas geográficas são as medidas em graus de cada ponto da superfície de nosso planeta
certo? Indicadas aí pela latitude e pela longitude do lugar, certo? A 7ª questão vai falar o seguinte: a Austrália é um país localizado ao sul da linha do Equador e a leste do meridiano de Greenwich. Já o Canadá é um país que se localiza ao norte da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Em que hemisférios esses dois países estão localizados, pessoal? Com base nas ideias, nas orientações do texto da 7ª questão, a Austrália vai se localizar no hemisfério sul e oriental e o Canadá vai se situar nos hemisférios norte e ocidental, certo? A 8ª questão, ela pergunta o seguinte: utilizando o mesmo princípio do jogo de coordenadas visto na página anterior, certo? Descubra as coordenadas geográficas aproximadas de algumas cidades do mundo localizadas no planisfério abaixo. Escreva as respostas no caderno, baseando-se no seguinte exemplo. Eu tenho aqui Ottawa, né, que vocês podem identificar no nosso mapa da página 92, certo? Lá vocês vão localizar a cidade de Ottawa, certo? Ottawa, né, vai estar aqui localizada no nosso mapa e vai apresentar as seguintes coordenadas geográficas: 45 graus norte e 75 graus oeste. Vocês podem perceber, né, que aqui ao entorno do nosso planisfério nós vamos ter aqui uma série de coordenadas, né, que vão de 0 grau até 180 em direção leste, 0 grau até 180 em direção oeste, não é isso? No caso que são aqui os nossos meridianos, ok? O meridiano ele vai ter 0 graus em Greenwich e vai ter 180, tá certo? De um lado, na porção leste, e 180 até a porção oeste. Com base a linha do Equador, certo, pessoal? Eu vou ter aqui os nossos paralelos. Tomando como referência a linha do Equador, tenho 0 grau na linha do Equador. Quando eu subo em direção ao extremo polo norte, né, ao polo norte do nosso planeta, eu vou ter 80 graus. Quando eu desço em direção extremo sul, né, em direção ao polo sul do nosso planeta, eu vou ter mais 80 graus. Não é isso, pessoal? Então, vamos aqui. Nós temos aqui as cidades de Buenos Aires, Londres, Cairo, Bagdá, Tóquio e Jacarta, né, para a gente poder dar aqui as suas coordenadas geográficas. Aí é simplesmente vocês olharem para os valores em graus, né, e seguirem para identificar em quais hemisférios e em qual grau encontra-se cada cidade. Se vocês puderem olhar aí, né, na 8ª questão, Buenos Aires vai estar localizado aí a 34 graus sul e 58 graus oeste, tá bom, pessoal? Buenos Aires vai estar localizado aí no hemisfério ocidental, não é isso? No caso, e também no hemisfério sul, tá bom, pessoal? Logo abaixo da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich. A mesma lógica é só vocês aplicarem para as demais cidades que estão aqui caracterizadas no mapa. Londres vai estar a 51 graus sul e 0 grau norte, né? Porque Londres vai estar ali sendo cortada por Greenwich, né? Praticamente está ali em Greenwich. Bagdá está a 33 graus norte e 44 graus leste. O Cairo vai estar a 30 graus norte e 31 graus leste. Tóquio, certo? Vai estar aí a 35 graus norte, 139 graus leste, e Jacarta está a 6 graus sul, 106 graus leste, tá certo, pessoal? Então, Jacarta aí, por exemplo, vai estar no hemisfério oriental, né? Está a leste de Greenwich e vai estar no hemisfério sul, porque está abaixo da linha do Equador, tá certo? Então, dando continuidade aqui, eu tenho a minha 9ª questão. A 9ª questão vai fazer o seguinte: observe o mapa do Brasil abaixo. Nele está indicada a localização de algumas das mais belas paisagens naturais do nosso país.
né? Aí eu tenho aqui confluência dos rios Negro e Solimões em 2014, não é isso? Indicado aqui no estado do Amazonas, extremo norte do Brasil. Eu tenho a Chapada dos Guimarães em 2014, no Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, basicamente, né? Eu tenho aqui as Cataratas do Iguaçu, né? Que vai ficar localizada aqui no Paraná, tá certo? Já bem próximo à fronteira do Brasil. Tenho aqui a Praia da Lagoinha em 2014, situada em Santa Catarina. Tenho aqui o Parque Nacional do Itatiaia em 2012, localizado no estado do Rio de Janeiro, né? Já a porção sudeste do nosso país. Tenho aqui a Ponta dos Seixas em 2013, que vai ficar situada na Paraíba. Tenho os Lençóis Maranhenses, né? Que vai ficar situado aqui no Maranhão, no caso, vai ficar situado no estado do Maranhão. Aí eu tenho aqui. Agora imagine que você participará de um concurso e concorrerá a uma viagem a um desses lugares, se conseguir identificá-los. Para descobrir esse lugar e o estado em que ele se encontra, siga as pistas e utilize as noções de orientação e localização que estudamos. Aí eu vou ter aqui letra A, letra B, letra C, letra D, que são as pistas, né? Eu tenho letra A, o estado em que se encontra esse lugar está ao norte do Trópico de Capricórnio e ao sul do Equador. Ok, pessoal? Então, lembrando, eu tenho quantos paralelos? Círculo polar ártico, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, né? Trópico de Câncer e Círculo Polar Antártico. Eu tenho 5 paralelos. Em consequência, eu tenho apenas um único meridiano que é denominado, que é o meridiano de Greenwich, tá certo? Então, essa cidade, esse estado, ele vai estar ao norte do Trópico de Capricórnio e está localizado, né, ao sul da linha do Equador, ou seja, está abaixo da linha do Equador. A pista B vai indicar o seguinte: nenhum dos pontos extremos do Brasil está localizado nesse estado. Então, nem o extremo norte, nem o extremo sul, nem o extremo leste, nem o extremo oeste faz parte desse estado. Pista 3. O lugar não está na porção norte do país, ou seja, não estamos aqui falando de um local que fica ao norte do país. Pista D. O estado onde se localiza essa beleza natural está a oeste de Goiás e faz divisa com o estado do Paraná. Então, aqui vai estar a oeste, né, do Goiás e vai fazer divisa com o estado do Paraná. Então, qual é o nome do lugar que você descobriu e em que estado ele vai se localizar? Então, aí a gente vai ter, no caso, a Chapada dos Guimarães, certo, pessoal? Chapada dos Guimarães, situada ali no estado do Mato Grosso, ok? Então, é o estado que vai se localizar ao oeste do Goiás e faz divisa com o Pará, ok? Então, Chapada dos Guimarães, 9ª questão da nossa resolução da atividade, certo? E aí a gente encerra com essa atividade aqui do nosso capítulo 9 e nas nossas próximas aulas daremos continuidade com os nossos conteúdos, ok? Então, até o nosso próximo encontro.